Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, quero falar com você. Você aí mesmo que ainda não é inscrito. Considere assistir o vídeo, conhecer o meu trabalho. E se por acaso você gostar, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E bora de relato? Olá, Angel Black, minha querida e amada narradora. Obrigada. Amo muito ouvir relatos, contos e histórias na sua voz. Também gostaria de mandar 1 milhão de beijos para você e para todos os seus aterrorizados. Também pedir que, por favor, conte o meu relato e me mantenha no anonimato, por favor. Me chamo Marinalva, nome fictício, é claro. Hoje já estou beirando os 50 anos e desde pequena moro em um sítio aqui na divisa do Paraná e São Paulo. E desde muito pequena já ajudava os meus pais nas lavouras de café. E na época o meu avô, hoje já falecido, ainda era um homem na faixa dos 55 a 58 anos. Era muito saudável e forte, trabalhava nas lavouras de café conosco. E é sobre o meu avô que vou falar. Em uma noite de inverno, bem, eu acho que era inverno, pois estava muito frio. Bem, como eu estava contando, depois de um dia de trabalho duro, meus pais resolveram fazer uma fogueira lá no quintal. E ao lado da fogueira, uma churrasqueira improvisada para assar umas carnes, milho verde, batata doce. E a minha mãe fez praticamente um caldeirão enorme de chá de erva cidreira para nós crianças, né? Enquanto os adultos tomavam umas pingas, café e chimarrão. E se achegava alguns vizinhos ali das colônias e dos sítios vizinhos. E a prosa corria solta em volta da fogueira. Quando já estava beirando as 10 horas da noite e a maioria dos vizinhos já tinham ido para suas casas, e só restavam ali meus pais, meus avós e alguns gatos pingados, meu avô começou a contar uma história essa que eu jamais esquecerei. Ele então nos contou que, quando ele era mais jovem, ele tinha morado e vivido no sertão nordestino. E por serem tempos difíceis, uma época que, além do clima árido, a constante seca ainda vivia em meio à guerra entre a volante e os cangaceiros. E em um desses confrontos, meu pobre avô, com apenas 15 anos de idade, perdeu toda a família no meio do entreveiro. Ele também tomou um tiro, mas os cangaceiros não perceberam que ele ainda estava vivo. Bem, nem os cangaceiros e nem a volante. Meu avô ficou ali entre a vida e a morte durante muitos dias. E entre as poucas vezes em que ele acordou entre delírios, ele via um velho andarilho que fedia suor e fumo de corda, judiado pelo tempo e o calor do sertão nordestino. E entre esses flashes de memória, ele jurava que às vezes via o velho com os olhos vermelhos e brilhantes. Outras vezes, parecia haver um enorme cão negro de olhos vermelhos em pé atrás do velho. Sim,
em pé, como se fosse gente. Foi quando, em um desses flashes de memória, o meu avô, nos contou que o velho disse para ele ficar sossegado, que todos iriam pagar pelo que tinham feito com ele. Depois disso, meu avô apagou, segundo as palavras dele próprio. Ele só se lembrava de acordar na sua própria cama. A casa estava arrumada e o fogão a lenha ainda tinha partes em brasa. Tinha comida, arroz e uma carne. Carne de caça cozida com aipim, tipo uma sopa, e o cheiro forte de suor e fumo de corda, e pinga também, empesteava o ar. Detalhe, a casa estava limpa e arrumada. Meu avô, meio que zonzo, saiu para o quintal e viu que nos fundos do quintal haviam 2 cruzes. Alguém tinha enterrado seus pais com todo o cuidado e respeito. Meu avô ficou pasmo. Quem seria o mendigo, o andarilho, que cuidou dele por todos aqueles dias e deixou tudo ali organizado? E por que cargas d'água o ser tinha desaparecido? Pergunta que não queria calar. Nos dias e meses que se seguiram, o medo, que já era uma constante nas caatingas do sertão nordestino, aumentou e, muito além dos entreveiros costumeiros, entre macacos e cangaceiros, apareceu uma criatura que estava aterrorizando o sertão. Em uma só noite, sem exageros, disse o meu avô, o ser dizimou uma volante com 6 dos macacos que tinham sido estraçalhados, despedaçados de maneira atroz. Disse meu avô que nem mesmo o próprio Corisco, o diabo loiro, seria capaz de tamanha crueldade. E, para piorar, eram exatamente os 6 soldados que estavam no entreveiro contra os cangaceiros na troca de tiros que ceifaram a vida dos pais do meu avô. E nos dias que se sucederam, mais ataques ocorreram. E um a um, os cangaceiros que participaram do entreveiro apareciam aos pedaços no meio da caatinga. E segundo os relatos dos sobreviventes, o responsável por aquela chacina, ou pelaquela chacina sanguinolenta, era uma besta fera, saída das profundezas do inferno. O ser tinha mais de 2 metros de altura. Era muito feio e forte. Tinha um pelo preto e rarefeito, como se estivesse com sarna. Tinha garras enormes, dentes, ou seja, caninos tão grandes que mal cabiam na bocarra enorme, que ficava escorrendo uma baba espumosa, espessa, gosmenta, misturada com sangue. E os caninos, estes tinham uma crosta de tártaro, e o fedor que exalava da coisa era, segundo os relatos dos sobreviventes, um cheiro de sovaco concentrado, muito forte mesmo, misturado com enxofre, fumo de corda e cachaça. Mas diziam que o pior de tudo eram os olhos. Os olhos eram amarelos, ramificados com veias vermelhas, olhos capazes de causar medo até no próprio diabo.
Meu avô até se arrepiava quando contava essa história. A besta fera já tinha dizimado quase todos os envolvidos na morte dos pais do meu avô. Faltavam apenas 3 dos malditos cangaceiros e os mesmos chegaram à conclusão de que o lobisomem sanguinolento seria o meu avô e resolveram que acabariam com a ameaça durante o dia. Certa manhã, o meu avô estava num corguinho pegando água para fazer comida e lavar as vasilhas. E um garoto chegou correndo no corguinho e disse para ele dar um jeito de fugir, pois tinha 3 cabras vindo para acabar com a raça dele, pois tinham certeza de que ele era a besta fera. Tinham certeza de que ele era o lobisomem. Meu avô correu para casa, pegou seus documentos, as fotos dos pais dele e um naco de carne de sol e uma cuia para pegar água e se embrenhou na caatinga. Mas os 3 malditos seguiram os seus rastros. Os malditos alcançaram o meu avô, que era apenas um jovem de 15 anos. Espancaram muito ele e o amarraram em uma árvore cheia de espinhos, chamada mamica de porca. Além de amarrarem as mãos e os pés dele, ficaram ali em volta dele, esperando escurecer, e disseram que no primeiro sinal de transformação do meu avô, eles enfiariam a peixeira no bucho dele e um punhal no coração. Meu avô chorava e implorava pela vida, mas de nada serviam as suas súplicas, pois aqueles filhos da peste eram mais ruins do que o próprio capeta. A noite chegou e eles ali, armados até os dentes e de olho no meu avô. E o que eles não sabiam é que o meu avô era inofensivo e a verdadeira besta fera estava muito próximo e livre, hein? E mais próximo do que eles poderiam imaginar. Enquanto eles estavam focados no meu avô, do meio da escuridão da noite, saiu a terrível criatura. E quando se deram conta, o ser monstruoso já tinha agarrado um deles. Pegou como se pegasse um boneco de pano e rasgou a barriga dele com os dentes, arrancando os intestinos, fazendo o mesmo estribuchar. Depois o lançou para longe, depois partiu para cima do outro, que descarregou a arma no ser, que continuou indo em sua direção, urrando e babando, e com muita crueldade foi arrancando membro por membro, deixando por último a cabeça, que o ser arremessou para longe, como se fosse uma bola. E o meu avô ali, amarrado, vendo tudo, indefeso. Nem fugir ele poderia. Ele sentia que seu destino seria selado aquela noite. Enquanto o meu avô estava perdido em pensamentos e se urinando de medo, a besta fera brincava de gato e rato e desmembrava bem devagar o valentão do cangaço. E este chorava e berrava como porco sendo abatido. Quando, enfim, a besta fera terminou com o maldito cangaceiro, correu, sumindo na caatinga. No outro dia, de manhãzinha, quando os primeiros raios de sol apareciam, o mendigo, coincidentemente,
passou por ali e viu o meu avô amarrado. Ele então soltou o meu avô, que tremia de medo. O mendigo ou andarilho deu água para o meu avô e o aconselhou a fugir para bem longe, pois os cabras do cangaço eram muito vingativos. Então, meu avô morou em vários sítios no estado de São Paulo e no Paranazão, né? Até que ele conheceu a minha avó, se casaram, tiveram meu pai e mais alguns filhos. Já faz tempo, muito tempo, que meu avô nos contou esse caos da vida dele. Mas mesmo que se passem 1000 anos, eu jamais esquecerei. Angel, obrigado por narrar minha história. Beijos, minha linda. Esse relato, Aterrorizados, me foi enviado dia 24/11/2022. Eu estou relendo aqui os relatos antigos e achei de bom grado compartilhar com vocês novamente, pois essa história é de arrepiar. E vocês, o que acharam, Aterrorizados? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E você aí que chegou agora, gostou? Então se inscreve aí, não perca mais tempo. Peço a todos que compartilhem esse vídeo com mais pessoas, isso ajuda muito o canal a crescer. E não saiam sem deixar o likezão da Angel e deixem aí um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. E se quiser ser notificado sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ativem as notificações do canal tocando o sininho. E sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. E voltem, né? Voltem sempre que eu estarei aqui esperando vocês com mais histórias de arrepiar. Mais uma coisinha, se você tem um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Agradeço a todos que de alguma maneira me ajudam e muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. Muito obrigada, Aterrorizados, por fazerem parte da história do canal Angel Black Contos de Terror. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima!